Olá, nossa conversa hoje aqui no Gente em Destaque da TV Câmara de Jacareí é com o empresário Farid Abu. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. E eu que agradeço a oportunidade, viu, Romulo? Queria começar, antes de a gente falar do seu lado profissional, né? Contar um pouquinho da história da sua família, que é uma família que tem aqui em Jacareí, no Brasil, uma história centenária, né? Sim, exatamente. Olha, os meus avós vieram do Líbano, da região do Vale do Bekaa, que é uma região montanhosa no interior do Líbano. Lindo, um lugar maravilhoso, assim. Ele se destaca muito pelas frutas, né? Então, é uma região de muitas uvas, é uma região de muito damasco. Todas essas frutas típicas árabes, assim, do Oriente Médio, eles têm por lá, né? Tem uma região também de cordeiros, né? Carneiro. Então, é um lugar muito legal. E eles saíram em 1925 de lá, buscando, né, prosperar, enfim, desenvolver uma vida, e vieram para cá, chegaram aqui em Piracaia, né, aqui o interior de São Paulo, pertinho da gente, e aí, mas foi coisa de semanas, né, e já vieram para Jacareí, e aqui se estabeleceram, né, desenvolveu a família, desenvolveram vários negócios, enfim, onde surgiu toda a nossa história. Eles vindo para o Brasil foi por uma opção deles? Como é que eles decidiram vir para o Brasil especificamente? Olha, a maior parte dos migrantes libaneses, eles vêm muito em função de guerra, né? Muito em função de guerra. Mas também existe aquele sonho de se prosperar, de se desenvolver. E eu acho que o Ocidente ele é um lugar muito legal para quem quer prosperar bastante. E daí eles vêm primeiro para Piracaia, porque exatamente tinham parentes aqui já? Olha, tem um tio nosso lá, sabe? Ele já faleceu, mas ficaram os primos, né? Então tinha familiares, então ele veio em função disso, mas boa parte dos nossos familiares também eram de Monteiro Lobato, que é a família dos Rashids. Apesar da gente ser Ahmed Abu Daher, tinha a família dos Rashids, da minha avó Salime Rashid, que se estabeleceram em Monteiro Lobato e hoje, nos dias de hoje, estão todos em São José dos Campos, né? E a maioria, assim, comércio, né? Vieram para trabalhar no comércio. Sim, varejo, né? Varejo. Meu avô fundou, acho que foi o primeiro Secos e Molhados aqui da região nossa. E minha mãe conta muito que ele tinha clientes em todo o Vale do Paraíba, e principalmente aqui em São José, que São José era uma cidade muito pequena, era basicamente o Limoeiro, né? Então ele ia para lá e tinha os clientes dele, e é muito legal, porque nessa época se fazia tudo de bicicleta, né? É engraçado que a tradição da família dos migrantes, como você falou, de libaneses, árabes, eles fixam mesmo em varejo, né? De comprar, vender, parece que já vem de berço, né? Eu penso que, bom, o Líbano teve 17 civilizações, basicamente onde se iniciou o escambo, né? Então, eu acho que o árabe, não só o libanês, mas o sírio, todas aquelas pessoas da região, eles têm isso no DNA, né? Essa questão de empreender, de negócios, mas os libaneses no Brasil já, né, desenvolveram mais do que varejo, mais do que comércio, né? Estão empreendendo, que é o nosso caso. A gente sempre construiu prédios, comprando terreno, fazendo prédios e vendendo. Então, assim, saiu um pouco desse segmento de varejo, de comércio e teve e ampliou os horizontes aí. E antes deles virem para o Brasil, eles passaram uma temporada na Argentina, né? Sim, o meu avô Shakib Sleiman Ahmed, ele primeiro foi para Buenos Aires para conhecer, né, a estrutura que tinha a Argentina, as oportunidades. Ele trabalhou em Porto Madeiro por um tempo, voltou para o Líbano, casou-se com a minha avó Salime Rashid, que também eram das cidades de Ain Zibd e Batlum, né? São cidades montanhosas e basicamente formada por drusos, né? Uma religião drusa que tem no Líbano, na Síria e em Israel, que é a religião da nossa família de origem. E aí sim, depois ele veio já casado com minha avó Salime para cá. Só fazer um parênteses, meu pai, Fuad, também é um migrante libanês, tá? Ele veio para o Brasil na época, nas décadas de 60, passou pela região de São Miguel Paulista e logo em seguida veio aqui para Jacareí, onde já estava estabelecido o meu avô Shakib Sleiman, e por aqui ele ficou, se desenvolveu. Quer dizer, o que você está falando do Shakib Sleiman e da Salime Rashid, eles são seus avós paternos. Maternos. Isso. Os meus avós paternos continuaram em Ain Zibd, né, uma cidade montanhosa em Vale do Bekaa. Eles continuaram lá com o cultivo de subsistência do interior, que todos eles eram
da roça, enfim. E o meu avô Said, ele era um sheik druso, uma pessoa muito respeitada lá, sabe? Um líder religioso. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pro Líbano, a gente parava naquelas barricadas, né? E tinha que cumprimentar os exércitos, assim, às vezes sírio, às vezes de outros países que controlavam o Líbano. E aquele medo, né? Porque numa barricada no Líbano, você tem helicóptero, você tem tanque de guerra, você tem muitos soldados armados, metralhadora para tudo quanto é lado. E quando nós passávamos sozinho, a gente morria de medo, cumprimentava, né? Kefak Shebeb, enfim, como que vai? E quando meu avô estava junto, eles paravam e beijavam a mão do meu avô, rapaz. Era um negócio assim que ficou muito guardado na minha memória. Uma das vezes que eu fui para o Líbano, eu tive essa oportunidade de ver tudo isso acontecendo, foi muito legal. E aí eles, né, continuaram no Líbano, enfim, continuaram por lá. Tem até um episódio falando de guarda, né, de exército. Uma certa vez eu, meu pai, meu irmão Fuad Júnior e um sobrinho, um primo, filho de um primo meu, chamado Semer Abu Daher. E o Semer devia ter 5 aninhos, eu tinha próximo de 15 e o Júnior 17. E nós fomos para o sul do Líbano para ver a fronteira com Israel. E olha que loucura. E a gente tinha aquela câmera JVC e nós estávamos filmando a fronteira, porque pra gente era um fato histórico, né? Poxa, eu tô aqui no Líbano, e aí eu tô aqui do lado de Israel, e a gente sabe que o Líbano não se comunica com Israel, né? A gente não consegue entrar muito bem no Israel porque existe aqueles problemas de guerra, enfim, a distinção de política, né? São modos de pensar muito distintos. Então começamos a gravar e de repente nós fomos cercados por soldados, e mais vários soldados, só que eles não estavam vestidos com roupas de guerra, eles estavam com roupas meio camufladas. E a gente ficou assim, totalmente paralisado. E esse meu primo, sobrinho aí, o Semer Abu Daher, ele foi o único que conseguiu conversar. E dizendo, olha, eles são os turistas libaneses, eles estão da cidade tal, aqui nós estamos passeando, né? E, rapaz, eles mandaram a gente sumir de lá, senão ia cair uma bomba a qualquer momento. De fato é mesmo. É mesmo, que ficam vários tanques de guerra do lado de Israel apontados para o sul do Líbano. E detalhe, o sul do Líbano ele é comandado pelo Hezbollah. Então, possivelmente, aquelas pessoas que nos abordaram... Era do Hezbollah. Então, são experiências que nós tivemos lá muito boas, sabe? O Líbano é um lugar maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de esquiar no norte do Líbano, que é uma região basicamente católica. Então, eu me lembro quando a gente estava descendo as pistas lá, esquiando, tinha o pessoal dos Emirados Árabes, todos vestidos de sheik muçulmano. É um negócio muito legal. Tinha um complexo hoteleiro lá, com shopping dentro do complexo. E é um lugar maravilhoso. Tem o Faré Amizar e tem o Cedros, Monte Líbano, né? Então são estações de esqui. E você descendo 30 minutos para Beirute, você já pega a praia com uma temperatura agradável até. Então o Líbano tem essas características assim que são incríveis, vale super a pena. A vida não é só feita de Estados Unidos e Europa, não, viu? A vida é feita também de Oriente Médio, de Líbano. É muito bom. Você falou da guerra, desse problema da guerra, né, que a gente vive até hoje, né? Estão lá Israel, o Hezbollah, o Hamas, e essa guerra já é uma guerra de décadas. Alguém da sua família já foi morto por uma dessas guerras tantas aí ou não? Olha, eu preciso muito perguntar para os meus pais, sabe? Mas recentemente em Batlun, uma cidade onde que nasceu minha avó, Salime, explodiram um prédio residencial pequeno de 4 pavimentos e em frente à casa de um primo meu. Então, assim, a guerra ela é iminente, né? Ela é iminente. Se não me engano, teve uma tia minha também que teve uma perna amputada em função de uma mina. E quem tem as histórias mais completas são os meus pais. Mas assim, por cima você percebe que o maior efeito da guerra, primeiro, é muito triste, né? Mas a pessoa não pode viver na terra dela. Exatamente. E eles fogem. Então, assim, nós não estamos acostumados com essa tristeza toda, sabe? A gente é muito privilegiado. E quando você foi a primeira vez para o Líbano, ver lá seus antepassados, visitar os locais, qual foi a sensação que você teve de conhecer o país? O que significou isso para você? Olha, você falando agora de ancestrais, me veio uma coisa na memória assim que me comoveu muito.
basicamente, a nossa cidade chama-se Ain Zibd. Ain Zibd chama fonte de manteiga, né, a tradução. Ela fica no Vale do Bekaa. Mas nós tivemos na cidade de Batlun, onde que vem os Rashids, e eu tive a oportunidade de conhecer uma tia-avó. E, rapaz, na hora que ela saiu na porta, a emoção foi tão grande, tão grande, tão grande, porque ela era cópia da minha avó Salime, que já tinha falecido. Então, quando eu olhei, eu tive um impacto assim muito forte, muito forte. Foi meio que uma mistura de amor, de emoção, mas também com um pouco de susto, né? Porque, poxa Cópia vida. da avó. E o Líbano, o que mais impressiona mais, eu falando particularmente, é essa história da religiosidade que tem lá, misturada com essa portentosa vida de muito dinheiro também que tem lá, como você falou. Há muita modernidade dos prédios e tal. Em você também chama essa atenção dessas características do país? O que eu acho interessante do Líbano é que a gente conhece as pessoas pelo sobrenome, e pelo sobrenome você sabe onde que é a região que ela mora e a religião. Então, quando você fala o caso do meu pai, vai Abu Daher. Abu Daher, eles já sabem que é druso e já sabem que é do Vale do Bekaa. Então, olha que incrível, né? Quando você fala dos Rashid, eu estou falando dos meus sobrenomes. Quando você fala do Rashid, também você sabe, são drusos e vêm de Batlun, é uma região bem montanhosa também. Então, quando você fala de Curi é uma região são católicos de Beirute. E quando você fala de outros nomes católicos, você vai indo para o norte do Líbano. Eu lembro uma vez que eu estava passeando e meu pai ficou com os familiares e eu fui sozinho para a montanha de esqui. E meu pai falou assim, olha, você tem um passaporte libanês, mas não usa ele do norte do Líbano. Porque no norte do Líbano tem guerrilheiros lá e quando você passar por lá, você mostra o seu passaporte brasileiro. Porque a essência do brasileiro basicamente é o catolicismo, o cristão. Então, e lá a região norte são de católicos, então eu segui exatamente o que ele me falou e me dei bem, viu? Eu parei, tive que apresentar os documentos e não tive problema nenhum. O Líbano ele tem uma diferença social muito grande, né? Tem pessoas que têm um poder aquisitivo muito forte, são pessoas geralmente que são migrantes, né? Os libaneses saem de lá, ganham uma vida na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, mas não esquecem nunca da terra natal, que é o berço deles lá. Então a maior parte dos libaneses tem casas no Líbano, meu pai também tem apartamento, tem imóveis lá que ele usa para se hospedar quando está no Líbano, enfim, com bastante frequência. Então, eu acho que é isso o Líbano. Ele é uma mistura, assim, muito legal, muito legal. É um negócio... me recordo quando eu entrava nos shoppings e... Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes e o Líbano foi mudando muito, mas os prédios demolidos com bomba é um negócio assim que choca muito, muito triste. Engraçado que os libaneses ainda moram nos prédios que foram bombardeados. Mesmo assim, eles ficam lá. Mora, né? Porque a guerra como a gente falou, né? Parece que não tem fim, né? Isso vai continuando porque a briga de Israel com a Palestina parece que vai ficando até sei lá quando, né? E os civis sofrem muito, né? São os que mais sofrem. Então, né? Eles são vítimas de tudo, né? É um cenário muito triste. Muitas vezes a gente não se conforma com o que está acontecendo, né? Não se conforma. Se você quer brigar contra um partido político, tudo bem. Você pode atacar ele, mas deixa as pessoas de bem de lado. Exatamente. É muito triste, não dá não. E ver o... Vou te dar um exemplo. Deus me livre e guarde, entra um ladrão dentro de um banco. E a polícia precisa pegar esse ladrão. Se ela matou todas as pessoas que estão dentro do banco para pegar o ladrão, é justificável? Poxa, imagina se entra um ladrão dentro da sua casa. A polícia entra lá, mata toda a família para depois chegar no ladrão. Poxa, é meio sem sentido. Não tem sentido. E assim, tanto o lado do Hamas também, né, o Hezbollah, os que eles fizeram em outubro passado também, a gente viu, é um negócio realmente bem humilhante mesmo, né? Triste, aconteceu, né? muito triste. Não é legal. Acho que a guerra nunca é bem-vinda, né? Tá certo, vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.